Olá, organista! Seja muito bem-vinda à Jornada da Organista Confiante, um evento onde eu vou dar ferramentas para que vocês possam trabalhar, já aplicar e mudar a forma de vocês tocarem, para tocar sem erros e serem organistas confiantes. Para quem não me conhece, eu sou Ira Maia, sou pianista, organista e instrutora há mais de 15 anos. Tive 100% de aprovação das minhas alunas nos testes e eu estou aqui para ajudar vocês hoje. Eu espero que vocês já mudem também o formato de vocês aí estarem estudando. Vamos lá. Para quem que é essa aula? Nós estamos aqui na aula 1 e para quem que é essa aula? Para você que é iniciante. Vou começar, tenho desejo de tocar e já quero começar do jeito correto. Essa aula é para você. Já estou estudando, já tenho professora, mas preciso de um suporte, uma explicação a mais, uma correção. Essa aula é para você também. Se você já é organista, precisa melhorar, toca no culto, tem medo, talvez não estudou nem o Nário 5 ainda, para você também. Se você é instrutora, também quer repassar os métodos, talvez começou a dar aula por agora, quer tirar dúvidas, quer ver a forma que eu faço a didática, também essa aula é para você. Para quem não é essa aula, para você que quer as coisas num passe de mágica sem estudar, aí não, essa aula não é para você. Mas eu creio que está todo mundo alinhado aqui. E vamos lá. Para hoje, eu vou mostrar algumas coisas que vocês têm feito da forma errada, né? Que atrapalha, né? Distancia vocês aí de ser organistas confiantes. E aí também vou trazer as ferramentas para vocês poderem aplicar da forma correta. Iramaia, mas é possível mesmo eu ser organista confiante, eu tocar sem erros, eu dominar a contagem? É possível. Dá uma olhadinha no que as minhas alunas estão dizendo. Quando você tocou na reunião de jovens pela primeira vez, como que foi para você? O que você sentiu na hora? Ela bem tranquilo, foi contemporâneo, me senti confiante para poder tocar. Você vai fazer teste agora para oficialização. Como que você está se sentindo pro teste? De coração mesmo, tá? Tipo, como você está se sentindo pro teste? Estou me sentindo tranquila no teste no pré-teste. Estava mais preocupada com teoria, então acabei me dedicando mais à teoria e foi tranquilo. Você tem medo de algum hino? Não. Ela falou assim, Sara, você tá tocando com mais firmeza. Tem uma firmeza para tocar. Você entra firme, você toca mais firme. Entendeu? Isso daí, tanto ele quanto ela percebeu. E quando eu ia tocar, eu ficava tão nervosa que eu ficava o culto inteiro pedindo que alguém chamasse um hino fácil para que eu não errasse. E eu errava basicamente todas as introduções. Por nervosismo, por falta de segurança ao tocar, por não conhecer a partitura como eu deveria. E foi aí que eu decidi que eu precisava encontrar uma pessoa que me ajudasse nisso. E foi onde eu encontrei a Ira Maia. Ela já me passou o seu método de trabalho e eu comecei a aplicar nos meus estudos. Eu nunca tinha estudado dessa forma e eu vi a importância que tem quando o professor ele tem técnicas para ensinar. Hoje eu toco de uma forma totalmente diferente. Pessoas já perceberam e vieram falar comigo, então não sou só eu que tenho percebido essa mudança gigantesca em tão pouco tempo. Hoje eu não fico nervosa, hoje no meu dia de tocar é uma alegria para mim, sabe? Eu não fico pensando, ai meu Deus, precisam chamar um hino fácil para não errar. Não fico. Mesmo que seja um hino difícil, que eu ainda não tenha pego na aula, eu não vou ficar nervosa ao tocar, sabe? E dando sequência, vamos lá. Iramaia, de onde surgiu essa metodologia da organista confiante? Comecei a estudar com 5 anos de idade. Eu venho de uma família de músicos. Pai, mãe, irmão, tios, primos, gente, todo mundo. Parece que é quase uma regra aqui. E aí, com 5 anos, não foi diferente. Já olhei para minha mãe, meu pai, eu quero estudar também. E com 5 anos eu comecei a estudar, até então, com a minha tia, né, que dava aula, a irmã da minha mãe, foi que me caminhou até o final para a oficialização também. Com 8 anos eu já tocava na reunião de jovens. E aí, passado esse período, pensei, já vamos, né? Pensamos, né? Já me preparar para o culto oficial. Fui preparando, fui tocando. Gente, eu estava pronta rapidinho. Com 12 anos, então, eu batizei, porém não tinha vaga. Então, eu continuei praticando, só que eu também adentrei no mundo do piano. A minha tia era professora de conservatório, o que fez um grande diferencial, né? Além dela ser instrutora na CCB, ela era professora de conservatório. Então, eu tive já uma didática, um ensinamento, assim, já bem amplo, que eu sei que não é todo mundo que tem acesso. E aí, eu participei, então, de concursos de piano, fui aprendendo outros repertórios e tudo mais.
E aí, logo em seguida, com passado mais 2 anos, com 14 anos, surgiu uma vaga então, e eu fiz o teste para culto oficial, o que foi bem tranquilo. E até conto para vocês, gente, nesse teste, há uma irmã que foi na minha frente, né? A gente fica várias, tem uma irmã a examinadora, a gente fica várias ali em volta. Uma irmã que estava na minha frente não estava tocando os métodos bem. Gente, sério, foi bem, bem ruim. E aí, acho que a examinadora falou, vamos ver os hinos, né? Ver se salva. Também não salvava. Essa irmã acabou passando, mas não foi com essa examinadora, né? Ela acabou tentando fazer um segundo reteste com outra examinadora para ver se aí tinha algum jeito dela prosseguir, né? E aí, posteriormente, né, eu fiquei sabendo que ela passou, mas também, assim, foi bem na misericórdia para não deixar ela chateada, mas não tinha condições, né? Eu tive o prazer de conhecer ela depois, não a conhecia antes, e ela foi atrás, ela chegou até a trocar de professora, estudou para ir poder ter resultado. E eu fiquei pensando, gente, para mim, eu estava tão preparada para o teste, por que alguém mandaria a aluna desse jeito, né? E não era nervosismo, gente, sério, dá para saber quando é nervosismo, não era. E aquilo ficou na minha mente. Passado mais um tempinho, fiz o teste para oficialização também e já comecei a dar aulas, né? Eu acho que bem seguindo o caminho da minha tia, com 15 anos eu já estava dando aula para minhas primeiras alunas. E eu fui tentando aplicar as formas que eu aprendia, né? Da forma que eu aprendi que tinha que ensinar com a minha tia e tudo mais. E já fui tendo os primeiros resultados. Mas ainda eu via que quando eu chegava nos ensaios, nos cultos, várias irmãs, não, vai naquele hino, vai naquele outro hino. Não, eu falei, gente, mas elas já passaram pelo teste. E aí chega aqui no ensaio, ainda não consegue tocar, né? Fica pensando, que hino que é? O 37? Não. O tal hino. Então, não sejam assim. Não sejam assim. E aí, eu também vi, falei, gente, não é o que a gente espera, né? Passamos pelo teste. E aí eu fui, gente, buscando outras formas, né? Como eu disse, eu também sou pianista. Então, assim que eu comecei a tocar, na oficialização, né? Eu estava em paralelo fazendo um curso técnico de piano, que eu emendei com uma faculdade de piano, que eu emendei com uma pós-graduação em piano também. Então, ali eu fui tendo uma bagagem maior do que só a gente tem com as instrutoras, né? Eu tive professores universitários que trouxeram uma grande bagagem para a minha didática musical. E aí eu fui tentando aplicar algumas técnicas que eu aprendia, como técnica de leitura à primeira vista, né, cronograma de estudos. Gente, já foi tendo muito efeito, né? Até para vocês saberem, eu toquei num restaurante, eu trabalhei, foram quase 8 anos, num restaurante chamado Era Uma Vez um Chalezinho, é uma casa de fundir aqui em São Paulo. E lá a gente vai, né? Eu ia com meu tablet, tocava meu repertório, tudo. A gente tocava à noite durante o jantar. E aí, um cliente poderia vir e pedir uma música. Eu quero tal música. De repente, aquela música não fazia parte do meu repertório. Mas lá a gente tem, né, a meta de atender o cliente. O cliente pediu, a gente tinha que tocar. Então, eu pegava lá na internet, tarará, achei a partitura da música. O que eu fazia? Tocava. E aí eu fui tentando trabalhar com as minhas alunas sempre com essa questão, né? Se eu sei notas, eu sei a contagem dos tempos, eu sei o número dos dedos, eu sei a posição das teclas. A hora que eu olho uma partitura, eu tenho que saber ler. Eu não preciso ficar dependendo de alguém vir aqui do meu lado e falar, aquele hino assim, ó. Não, gente, eu sei ler. E desde então, foi o que eu tenho trazido para as minhas alunas. E o que eu vou trazer aqui para vocês também hoje. Então, vamos lá para o nosso conteúdo, gente. Ó, pega papel e caneta, porque os erros que eu vou comentar, vocês não podem cometer novamente, certo? Então, vamos começar com o nosso erro número 1. O primeiro erro que vocês cometem, e eu ouso dizer que não é culpa de vocês, tá? Muitas vezes, é começar somente com a clave de sol. Vocês escreveram lá na pesquisa, eu tenho dificuldade com a mão esquerda, eu tenho dificuldade com a clave de Fá. Por quê? Porque começou com a clave de Sol. Uma fica referente da outra. É como se a gente começasse, a gente começa, né? Só falando português na nossa vida. E aí, a gente resolve com 15 anos aprender inglês. Você imagina, gente, não é difícil? Porque não sabe nada. Agora pensa uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, o inglês é referência dela, certo? Ou até filhos de pais bilíngues. Esse inglês que a gente acha difícil seria fácil porque a pessoa aprendeu de forma natural, não é?
Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Não pode começar só com clave de sol. O próprio volume 1, hoje, graças a Deus, atualizado, não temos mais o Kohler, não temos mais o Schmoll, que começava, o Francisco Russo, começava só clave de sol, acabou, gente. Nós começamos com as duas claves ao mesmo tempo. Não existe esse de sair pegando a melodia só com mão direita. Não, gente. Segue a metodologia do volume 1, vocês terão muito sucesso. Segundo erro, escrever o nome das notas. Quem aqui nunca pegou o livro, escreveu lá, do, ré, mi, ré, do, e a hora que vai tocar, toca linda, até toca e fala o nome das notas. Mas será que você está lendo o nome das notas ou você está vendo a partitura realmente e compreendendo? Então, aqui, ó, atenção para vocês. Não escrever o nome das notas. Ah, mas era mãe, eu não consigo tocar assim. Gente, todo mundo consegue, tá bom? Mas vocês têm que se esforçar. Não adianta fazer. Vai ter um dia que vocês vão ter um montão de notas. E vocês precisam decorar as primeiras. Então, logo na primeira lição do volume 1, ele só ensina o do e o ré. Memoriza, gente. O do é um planetinho embaixo, tem um tracinho. O ré tá grudadinho no pentagrama. Vai decorando a posição, memorizando a posição que eles estão. Qualquer uma das notas. Mas se você escrever, vai ser pior, porque um dia não vai ter nem onde escrever. Terceiro erro. Gente, pensa. O que eu mais ouço, que também tem a ver com a mão esquerda. Ah, eu não tenho tempo de tocar com mãos separadas. E aí vem o erro. Estudar somente mãos juntas. Vocês pegam lá a lição, plá, 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 e termina de tocar a lição. Mas vocês não têm domínio do que está só em uma ou só em outra. Não sei se vocês já viram algum ensaio onde o irmão pega e fala assim, tenor, só vocês. Gente, isso é um desastre. Desastre. Por quê? Porque eles precisam estar com baixo, né? Ou com a melodia do soprano, porque eles estão, mas normalmente o tenor gosta de estar com baixo juntinho, porque eles são dependentes. O baixo toca sozinho, mas o tenor normalmente precisa de alguém contando o tempo. Se tiver pausa, então, gente, meu Deus do céu. Mas isso é errado, porque a linha do tenor, ele tem a própria melodia, ele teria que saber certinho sua contagem. Quando eu vou tocar um hino, eu tenho que saber só a mão esquerda. Não posso tocar o hino, inclusive eu já vi gente tocando só a mão esquerda e cantando a melodia. Né? Toca a mão esquerda, mas vai cantando a melodia aqui. Gente, errado também, tá? Então, pratiquem cada uma das mãos separadamente, tá? Pode ser por trecho, pode ser inteiro, mas vocês precisam ter esse domínio individual de cada parte. Quarto erro, tocar os hinos antes da hora. Aira, Maia, meu sonho, sabe? Já tô no volume 1, mas o meu sonho já é tocar os hinos, quero aprender o 1, 2, 3, 4, 5. Gente, para começar, os hinos têm uma ordem específica, não é numérico. 1, 2, 3, não é. Tem uns hinos específicos aí para começar, tá bom? Sabe onde a gente começa a aprender os hinos? Lá no volume 2, após o estudo 7. Você já está no estudo 7 do volume 2? Então você pode começar os hinos, porque ali você vai ter ferramentas o suficiente de contagem, de escala, de acidentes, de dedilhado. Quando a gente começa antes da hora, recente eu estava até com uma aluna com esse caso. Gente, ela mal conta colcheia. Sério, ela mal conta colcheia, porque ela está no volume 1 ainda, ela está aprendendo as colcheias, e a professora dela já pediu para ela estudar hinos com pontuada, que é uma coisa que a gente só vai aprender no volume 2. E ela vem falando para mim, né, Maia, tô com dificuldade. Aí eu falei, claro que tá com dificuldade. Se fosse por mim, né, elas faria apenas quando chegasse a hora e terminaria com excelência volume 1, que é o nosso foco, né? Mas como ela tem a professora lá do GEM, que ela precisa participar também, ela tá seguindo. Mas eu vejo que ela sofre, entendeu? Se fosse fácil, ela não estaria sofrendo, ela estaria preparada. Mas ela sofre. Então, muita atenção aí também nesse item. Tá. E no final do volume 1, a gente tem ali 3 hinos que vocês podem tocar, tá bom? Nada de, mas eu já sei a mão direita. Não, gente, espera chegar na hora, sabe? Ninguém vai perder tempo, tá? Vocês vão fazer com menos frustração quando chegar o momento. Outro erro, não se preparar para o culto e só para o teste, né? Lembra que eu falei no teste de culto oficial, uma irmã passou ali por um probleminha, né? Quase não passou. Aí eu fico pensando nela, gente, ela passou, tá? E foi na misericórdia. A gente sabe que foi na misericórdia, teve que passar com 2 examinadoras.
Teve uma reunião para conseguir, e aí beleza, ela passou. E aí eu pergunto para você, gente, mas a que custo? Como que ela ia tocar na igreja? Sabe? Eu tive uma aluna, há um tempo atrás, que ela estava pronta para teste quando chegou como fala? Quando chegou a mudança do Inari. E ela falou assim, gente, ó, nós temos aqui nossa último teste antes de trocar o Inário. Então, eu acho que era coisa assim de 6 meses, né? Eu falei, gente, eu não vou mandar minha aluna, sabe? Por quê? Se ela fizer, ela já fazer o teste agora com o Inário 4 e troca o Inário, como que ela toca, né? E eu sabendo, né, de como que é, cada um conhece a professora. Eu conversei com ela e ela topou esperar se preparar para o Inário 5 e fazer o teste já no Inário 5. Assim, ela já estaria mais preparada para o que viesse no culto ali mesmo, entendeu? E não só no teste. Então, vocês não pensam, gente, que depois vocês têm que saber todos os hinos, que vai chamar hinos aleatórios, sabe? Virar uma organista, pensa. Vocês estudaram, às vezes anos, vão para teste, para ficar escolhendo hino no ensaio, para não querer tocar no culto. O meu irmão fala assim, irmão, não tô bem, toca para mim, ai, eu tenho medo. Entendeu? A gente não tem que engajar os talentos. Então, tem que pensar no teste sim. Perdão, no culto sim. Não é só no teste, mas tem que pensar que depois você tem que dominar os 480 hinos. Então, não faça no jeitinho. Gente, mais um item aqui, que para mim é um dos principais, tá? Pensar negativo. Acaba que a gente fica pensando, não consigo, isso, porque não vai dar, porque é difícil. Gente, isso já bloqueia, tá? Entrou uma lição nova, coloca assim, aqui tá um desafio e eu vou vencer esse desafio. Começa por aí. Eu tô há 3 anos estudando, glória a Deus, eu vou estudar mais 2 se precisar, mais 3 se precisar. Agora, quando vocês ficam, já tô há 3 anos, não saio do lugar, eu não faço isso, já bloqueia. Então, ó, não pense negativo. As nossas palavras e a nossa força nossas palavras têm muita força, tá bom? Gente, eu mostrei para vocês o jeito, aliás, eu mostrei o jeito, coisas que vocês fazem do jeito errado. E agora eu vou mostrar o que vocês podem fazer da forma correta, que é baseado na metodologia do organista confiante, que é o meu método de trabalho, baseado o quê? Na minha experiência. Então, lembrando que o livro da CCB que a gente utiliza é comum a todos, tá? Todo mundo vai usar, de sul a norte do Brasil. Mas a forma de ensinar e a bagagem de cada professora é que muda. E hoje eu vou mostrar como eu ensino, tá? Exclusivo para vocês aqui que estão nesse evento. E, inclusive, gente, anota tudo, presta atenção. E é porque na aula 2 nós vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, os 7 pilares. Os 7 pilares são 7 informações que eu preciso para tocar de forma correta. Então, bora lá anotar tudo, que essa aula já está ficando com bastante conteúdo. Pilar 1 da organista confiante. Análise de partitura. Toda vez que você pegar um exercício ou um hino, você vai analisar fórmula de compasso, armadura de clave, se é o ritmo inicial começa com qual nota, se eu vou contar meio tempo, um tempo, não toca, só analisa. Tem figura de meio tempo, tem um quarto, vai ter que contar chocolate, tem sustenido, tem acidente ocorrente, dedilhados, se tem pausa, se tem ritornello, o andamento, só para ter uma noção. Se for exercício, né, os estudos dos volumes, se tem dinâmica, se tem staccato, ligadura, já vê essa respiração, gente, olha tudo. Por baixo, coloca aí 5 minutos, tá bom? Para analisar. E aí o segundo ponto é a leitura da partitura. Isto é, vocês vão ler. Só que esse ler do músico é o quê? Tocar. Então, vocês vão tocar. E é pegar e vamos lá. Eu já analisei, já sei como vai tudo, vou contar bem devagar, vou tocar. Pode tocar mãos separadas, pode tocar mãos juntas. Pelo menos uma vez. Para vocês saberem tudo que vocês têm para fazer. Lá nas aulas do curso, normalmente eu faço isso, né? Explico toda a mão direita, explico toda a mão esquerda, mas é óbvio que vocês sempre vão estudar 7 passos
frase por frase, tá? Gente, o benefício da leitura é sempre vocês compreenderem o contexto musical, né? Já saberem se, esse pedaço aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais, reconhecer essa lição, já sei para onde vai, de onde vem, tá bom? Terceiro pilar, os 7 passos. Não sei se vocês já ouviram falando dele no Instagram, mas vocês vão tocar uma frase por vez, estudar uma frase por vez. Cada frase vocês vão fazer nos 7 passos. E cada passo vocês vão fazer de 5 a 7 vezes. Primeiro passo, só a mão direita. Então, só a mão direita, uma frase, tá? Não é o hino inteiro, várias vezes. Depois a mão esquerda só nessa frase, depois a pedaleira só nessa frase. Mão direita com a pedaleira nessa frase. Mão esquerda com a pedaleira. Depois, mão junta sem pedaleira. E aí no final, tudo junto. Deixa uma frase pronta, ela vai estar ok, vocês não vão precisar repetir ela. Claro, vocês vão só tocar novamente antes de apresentar na aula, tudo mais. Mas ela vai estar pronta, preparada. Parte para a segunda frase e começa a aplicar os 7 passos novamente, tá? Gente, é uma técnica simples, mas eficaz para vocês compreenderem cada parte. E, claro, tem que olhar dedilhado, contagem. Olha, se vocês estão fazendo tudo certinho, tá bom? A contagem é o nosso quarto pilar. Tem que fazer contagem. Imagina vocês fazendo uma receita de bolo e vocês não sabem se coloca uma xícara de chocolate, 2 xícaras de chocolate, meia xícara de farinha, uma colher. É isso. Não dá para tocar sem contar. Sempre tem que contar, tá bom? Eu vejo organistas tocando e muitas vezes, gente, nem não dá para entender a tradução, porque parece que todas as notas têm o mesmo tempo, tá? Contem. Tem alunas minhas que estão lá contando. 3 é 1 é... Não, 4 é 1 é 2 é 3 é 4 é 1. Até para. Por quê? Se ela parou de contar, é porque não está encaixado. E esse trecho ela precisa saber contar. Eu vejo que elas param de contar, mas também, ó, a lição vai para qualquer lugar. Se você não domina tudo, não conta do início ao fim, porque algum trecho não está claro. Professora, como que eu conto esse trecho? É chocolate? É um E? E aí domina, faz bem certinho. Tá bom? Gente, tocar tudo contadinho é o que vai fazer a gente tocar bem com os músicos. A irmandade entender a tradução e ficar claro para o músico como que a gente vai tocar. Quinto pilar. Metrônomo. Ouvi dizer que é o terror dos organistas. Você sempre coloca lá para mim, não consigo encaixar no metrônomo. Gente, ó, vocês devem ter visto numa live de aquecimento que eu falei sobre o metrônomo, tudo bem? O metrônomo coloca todo mundo na mesma página, tá? Todo mundo tem que seguir aquele andamento, certo? Então, vocês vão pegar e vão, primeiro, depois de todos os passos, a lição está sendo feita, tudo, aí vocês vão incluir. Não deixe para colocar só quando estiver lá no volume 2, quando estiver nos hinos. Gente, desde o volume 1, já coloque, tá bom? Para quem não conhece, né, que por acaso não viu a live de aquecimento, é um tic-tac, tá? Fica, tá, e a gente tem que tocar nesse andamento. Mas é muito difícil. Gente, é questão de prática. E vocês logo se habituam com ele, tá bom? O que não pode fazer é desistir, tá bom? Eu utilizo o aplicativo do celular mesmo e para mim é o suficiente. Caso vocês façam isso, não esqueçam de colocar no modo avião, tá bom? Sexto pilar, campo de batalha. Gente, isso aqui eu acho que é um dos mais importantes. Vocês precisam praticar. Não dá para tocar e melhorar sem praticar, tá? Eu quero ser uma organista confiante, mas só quero tocar quando eu for super confiante. Eu vou assemelhar quando eu fui tirar a carta. Eu tirei a carta, gente, num circuito. Eu ficava fazendo isso aqui, ó, no circuito, tá? Com o carro. Aí, acho que depois eu tive que fazer aula para habilitado. Acho que foi isso. Ou mesmo na autoescola, acho que eu saí um dia e tinha lambada. Gente, eu nunca tinha passado lambada. Carro pulou. E aí a gente vai aprender. Aí depois eu tirei a carta, mas ainda não me sentia confiante. Paguei para estudar, fazer aula para habilitado, né? E aí a gente foi mais longe. Gente, foi difícil. Por quê? Não tinha acostumado com semáforo, com cachorro, com pedestre. Desculpa para quem é pedestre aí, mas vocês às vezes anda assim, né? Correndo pela rua, a gente tem que dar uma freada. Eu não estava acostumada com isso, né? Mas o que me fez perder o medo foi a prática. Eu mesmo, eu moro na Grande São Paulo, trabalhava em São Paulo. E aí um dia, eu falei, vou trabalhar de carro. Mas depois de, acho que mais de ano.
vou trabalhar em São Paulo. Peguei um dia o carro, por força minha mesmo. Eu e meu esposo fomos até o carro, era um domingo, 6 da manhã. Falei, eu quero pegar o mais vazio possível. Às 6 da manhã, fomos lá até o meu trabalho dirigir. Gente, e depois eu fui pegando prática. Deu dor de barriga num dia, depois deu no segundo, depois o terceiro foi mais tranquilo, o quarto mais tranquilo, e hoje eu tô dirigindo. O que eu precisei? Sair de casa e pegar o carro. Eu não vou ficar lendo o livro. Ai, como se tornar um organista confiante. E não, sabe? Não, gente. É prática. Quanto mais tempo vocês estiver naquilo que vocês praticam, mais confiantes vocês serão. É igual inglês, né? Quem estuda 1 hora por semana, ou quem tá fazendo intercâmbio e tem, sei lá, contato por 5, 6 horas por semana, só de aula, fora o convívio, vai aprender mais rápido do que quem tá aqui no Brasil fazendo uma aula 1 ou 2 horas por semana. Então, gente, campo de batalha, tá? Tem que praticar, tem que dar as caras. Próximo organista, vamos chamar o hino 37. Eu vou lá, entendeu? E aí ali a gente vai aperfeiçoando, combinado? E sétimo e último, constância. Não pode estudar 3 horas hoje, 3 horas essa semana, e aí ficar 2 semanas parado, depois volta e estuda um monte. Gente, é um pouquinho por dia, mas constância, não pode parar, tá? Começou, não pare. Ah, vocês têm só 3 dias por semana? Tudo bem. É segunda, quarta e sexta? É segunda, quarta e sexta. Não troca sua atividade por nada, tá bom? Se você só tem 3 dias, 2 dias, gente, constante. Não precisa ter 5 horas de estudo. Eu tenho alunos que estudam meia hora, mas é meia hora? Aproveita essa meia hora, certo? Gente, recapitulando aqui o que a gente aprendeu hoje, tá? A gente viu os pontos que vocês têm feito errado, que é começar pela clave de som, escrever o nome das notas, tocar somente mãos juntas, começar os hinos antes da hora, não se preparar para o culto e só para o teste, e pensar negativo. E os 7 pilares, que são, primeiro, analisar a partitura. Segundo, ler a partitura, que é tocar. Terceiro, que são os 7 passos. Quarto, que são a contagem. Quinto pilar, que é o metrônomo. Sexto pilar, que é o campo de batalha. E sétimo pilar, que é a consistência. Gente, tendo tudo isso em mente, eu convido vocês para estar aqui na aula 2, que será uma aula prática, onde a gente vai colocar em ação o que a gente aprendeu hoje, tá? Eu espero vocês. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir para eu saber. Pode comentar aqui embaixo, porque eu vou estar lendo o comentário de vocês, para saber o que vocês acharam. E eu quero saber assim, me conta, qual erro você comete? Cometia, porque eu sei que vocês vão começar a mudar já. Tá? Compartilha como organista, porque eu acredito que junto vamos mais longe, então vocês vão estar empenhados. Pode ser com uma amiga, pode ser com a tia, pode ser com a professora de vocês, para todo mundo estar ali com conhecimento que ninguém pode tirar de vocês, certo? Gente, espero vocês na aula 2. Deus abençoe por tudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.